Eu moro numa casa bem pequena, daquelas onde tudo é compacto e aconchegante. Há uma única porta interna que separa o meu quarto do resto da casa. Desde que me entendo por gente, tenho a mania de dormir com essa porta trancada. Não é por medo, é só um hábito, um costume antigo que me dá uma sensação de segurança. Sempre foi assim e nunca tive problemas. Mas há 2 semanas, algo estranho começou a acontecer. Todas as manhãs, eu acordava e encontrava a porta do quarto escancarada. Na primeira vez, pensei que talvez eu tivesse esquecido de trancar na noite anterior. Acontece, né? A gente vive na correria. Mas na segunda vez, eu já sabia que tinha trancado. E na terceira, eu tinha certeza absoluta. A parte mais bizarra é que toda vez eu ia até a porta, olhava o trinco e ele estava intacto. Nada forçado, nenhum arranhão. Era como se alguém, ou alguma coisa, tivesse girado o trinco por dentro do quarto e aberto a porta com a maior naturalidade do mundo. Comecei a ficar inquieto. A lógica me dizia que havia uma explicação. Uma corrente de ar forte, talvez, mas a porta era pesada e o trinco firme. Além disso, eu nunca tinha tido esse problema antes. Por que agora? Tentei me convencer de que era sonambulismo, que eu mesmo estava destrancando a porta durante a noite, mas eu nunca tive histórico de sonambulismo. Meus amigos me zoavam, diziam que era o fantasma da casa querendo sair para dar uma volta. Eu ria, mas por dentro, uma semente de medo começava a brotar. Toda noite, eu fazia um ritual. Checava o trinco 2, 3 vezes antes de me deitar. E toda manhã, a mesma cena. A porta aberta, me encarando em silêncio. A sensação de que minha privacidade estava sendo invadida era horrível. Mesmo que não houvesse ninguém ali, parecia que o meu próprio quarto, meu refúgio, não era mais seguro. Eu estava começando a ficar paranoico, olhando para a porta a cada barulho, a cada sombra. O silêncio da casa que, antes era reconfortante, agora parecia pesado, cheio de expectativas. Depois de alguns dias de paranoia, decidi que precisava de uma prova concreta. Não dava mais para ficar nessa de será que fui eu? Precisava ter certeza de que não estava ficando louco. Então, tive uma ideia que me pareceu infalível na hora. Apoiei uma cadeira pesada de madeira bem embaixo da maçaneta, com as costas dela pressionando a porta. Assim, mesmo que o trinco girasse, a porta não abriria. Era fisicamente impossível. Eu me senti um gênio. Finalmente, eu teria uma noite de paz. Naquela noite, demorei para pegar no sono. Fiquei deitado, ouvindo os sons da casa, esperando por algo. O tempo passou, e quando eu finalmente estava quase adormecendo, ouvi. Era um som baixo, quase imperceptível, um toque suave, vindo da direção da porta. Não era um estrondo, não era um barulho de algo caindo. Era um som delicado, cuidadoso, como se alguém tivesse empurrado a cadeira com a ponta dos dedos. Só o suficiente para movelar, sem fazer alarde. Meu coração disparou. Fiquei imóvel na cama, com os olhos arregalados na escuridão, esperando por mais algum barulho. Mas o silêncio voltou denso e absoluto. Eu não tive coragem de levantar. Passei o resto da noite em claro, imaginando 1000 coisas. Quando os primeiros raios de sol entraram pela janela, finalmente criei coragem para olhar. E o que eu vi gelou a minha espinha. A porta estava aberta, como sempre, mas a cadeira estava perfeitamente posicionada ao lado da porta, no lugar onde ela costuma ficar. Não estava caída, não estava arrastada. Estava arrumada como se alguém a tivesse tirado do caminho com cuidado e a colocado de volta no seu devido lugar. Foi aí que o medo se transformou em pavor. Não era o vento. Não era eu. Alguma coisa estava acontecendo na minha casa. Naquele mesmo dia, fui até uma loja e comprei uma pequena câmera de segurança. Uma daquelas que detectam movimento e gravam durante a noite. Eu precisava ver. Precisava saber o que estava abrindo aquela porta. Instalei a câmera em cima do meu guarda-roupa, com um ângulo perfeito para filmar a porta e um pedaço do quarto. Naquela noite, eu não estava buscando paz. Eu estava caçando respostas. Com a câmera instalada,
Uma parte de mim se sentiu mais segura, como se a tecnologia pudesse me proteger, mas outra parte estava aterrorizada com o que eu poderia descobrir. Fui dormir tenso, conferindo o aplicativo da câmera no celular a cada 5 minutos, até que o cansaço me venceu. No dia seguinte, a primeira coisa que fiz ao acordar foi pegar o celular. A porta, claro, estava aberta. Abri o aplicativo, o coração batendo forte no peito, e comecei a assistir a gravação da noite anterior. No início, tudo normal. O quarto escuro, silencioso. Por volta das 2 da manhã, a imagem mostrou a porta começando a se mover. Ela não se abriu de uma vez. Foi devagar, de forma gradual, como se uma brisa suave a estivesse empurrando. Mas eu olhei para as cortinas da janela, que também apareciam na filmagem. Elas estavam imóveis. Não havia corrente de ar. A porta simplesmente abria, sozinha. Enquanto a porta se movia, um detalhe chamou minha atenção. A porta tem um painel de vidro fosco na parte de cima. E no reflexo desse vidro, conforme a porta girava, eu vi algo. Era uma forma escura, desfocada, difícil de distinguir. Estava parada, no canto do quarto, bem atrás de onde eu estava dormindo. Era alta e sem contornos definidos, como uma sombra mais densa que as outras. Fiquei rebobinando o vídeo dezenas de vezes, tentando entender o que era aquilo. O aplicativo da câmera não enviou nenhuma notificação de movimento detectado. Para o sensor, não havia nada ali. A única coisa que se moveu foi a porta. Mas eu sabia. Eu tinha visto. Algo estava no meu quarto. E o pior de tudo, revendo o vídeo em câmera lenta, quadrilhou a quadrilhou, eu percebi o momento exato em que o trinco da porta começou a girar. Ele se moveu sozinho, lentamente, antes da porta se abrir. O que quer que estivesse ali não estava apenas empurrando a porta, estava destrancando-a por dentro. Um frio percorreu meu corpo inteiro. Não era mais uma questão de um fenômeno estranho. Era uma presença. Algo estava no meu quarto, me observando dormir, e abrindo a porta para o quê? Sair, ou para deixar algo entrar. O medo deu lugar a uma sensação de impotência total. Eu estava dividindo meu espaço mais íntimo com algo que eu não podia ver, não podia entender. A câmera não me deu respostas, só me deu mais perguntas e um medo que eu nunca tinha sentido na vida. Depois de ver o vídeo, eu estava em um beco sem saída. A lógica tinha ido embora. O medo era a única coisa real. Mudar de caça, contar para alguém. Quem acreditaria? Diriam que a gravação era um defeito, uma sombra, qualquer coisa. Eu estava sozinho nessa. E então, uma ideia maluca, desesperada, tomou conta de mim. O que aconteceria se eu não resistisse? O que essa coisa queria? Talvez ela só quisesse a porta aberta. Então, tomei uma decisão que vai contra qualquer instinto de sobrevivência. Naquela noite, eu não tranquei a porta, não coloquei a cadeira. Deixei-a apenas encostada. Deitei na cama de costas para ela, mas com todos os meus sentidos em alerta máximo. As horas se arrastaram. Cada rangido da casa, cada som da rua, parecia um prenúncio. Foi exatamente às 3h17 da manhã. Eu sei a hora porque olhei para o relógio digital ao meu lado. Ouvi passos, leves, quase inaudíveis, do outro lado da porta, no corredor. Eram passos lentos, arrastados. Meu corpo inteiro se enrijeceu. E então, o som familiar, o rangido suave da porta se abrindo. Eu fechei os olhos com força, esperando um toque, uma voz, qualquer coisa. Mas ninguém entrou. A porta se abriu completamente e parou. O único som era o da minha própria respiração. Depois de alguns segundos de silêncio torturante, eu senti. O ar do quarto começou a ficar frio. Um frio anormal, que não vinha da janela. Era um frio que parecia emanar da porta aberta, se espalhando lentamente pelo cômodo, como uma névoa gelada. Fiquei ali, paralisado, sentindo aquele frio me envolver, até que o dia começou a clarear e ele se dissipou. Hoje, quando voltei do trabalho, a casa estava silenciosa como sempre, mas a porta do quarto estava aberta.
me esperando. E quando eu me aproximei, vi algo novo no chão de madeira. Risco fino, longo e fundo. Começava na soleira da porta e ia em direção ao meu quarto, parando perto da minha cama, como se algo com uma unha ou uma garra tivesse arranhado a madeira ao entrar. Eu não durmo mais com a porta trancada. Eu não sei o que ela quer, mas agora ela sabe que eu sei que ela tá aqui. E toda noite eu espero.